Meus queridos, hoje a gente tá aqui pra falar de uma bomba, não que vocês já não estejam acostumados a essa altura. Hoje a gente vai falar de um anime no mínimo engraçado, mais um daqueles, Submundo, pois é, mais um daqueles. Sem mais delongas então, nós vamos falar de Osama Game. Avisinho que para esse vídeo tão especial dessa obra tão especial, eu trouxe um convidado também muito especial. O meu amigo Pinguim Fantasma, do canal Pinguim Fantasma, do qual não só eu participei de um vídeo descendo a lenha em Tokyo Revengers, mas que também foi um dos responsáveis por eu me submeter à tortura que foi assistir o anime de hoje. Oi, gente! Eu falo de animes e jogos no meu canal. Fico muito feliz por estar participando do vídeo e muito orgulhoso por trazer esse anime horrível aqui. E bom, Osama Game é um anime de 2017 adaptado de um mangá de mesmo nome de Kanazawa Nobuaki e ilustrado por Renda Hitori, e que traz pra gente uma história bem peculiar, digamos. Pra gente falar então sobre essa bênção, vamos começar contextualizando. Vamos falar do primeiro episódio. O anime começa com o nosso protagonista Nobuaki, e sim, o autor colocou o próprio nome no protagonista, ego gigantesco. Não sei como, porque a obra é uma bosta. Perdido num lugar todo vermelho bizarro, até que ele avista um celular tocando com uma mensagem sobre um tal Jogo do Rei. Enquanto lê as mensagens, ele é atingido pela maior onda da história dos animes por ter supostamente desobedecido o tal rei. E ele se afoga até que uma mina seminua aparece. Ele tenta alcançá-la, mas o corpo dela se despedaça por também ter descumprido com a ordem. Ok, um começo forte. A cena então corta para uma competição escolar, com a gente vendo o timinho todo empolgado do Nobuaki participando, pra então rolar um flashback. A gente vê que foi recente a entrada dele no colégio e que quando ele chegou ele era todo quietão e introvertido, como se tivesse medo de fazer amizade. Ainda assim, com a insistência do pessoal, ele acaba se enturmando. E tá tudo lindo, tudo legal, até que numa noite ele recebe uma mensagem do tal do rei, dizendo: "Este é o Jogo do Rei. Todos os membros da turma vão participar. As ordens do rei são absolutas. Vocês têm 24 horas para realizá-las. E não é permitido sair no meio do jogo." E em seguida, o rei ordena que o Nobu beije a Natsuko, uma mina da sala dele. Ah pô, se for umas ordens assim tá suave então. Mas pro Nobuaki não. Quando ele vê a mensagem ele fica muito nervoso, como se visse naquilo um grau de seriedade acima do normal. Em defesa do bro, eu também ficaria nervoso se tivesse que beijar a peituda do nada. Concordo. Mesmo assim, na escola no dia seguinte tá todo mundo levando na brincadeira, ao passo em que ele tenta explicar que não é, que esse jogo é coisa séria. E ninguém acredita, mas por algum motivo todo mundo fica muito puto com ele do nada. Ué, que porra de reação é essa? De noite, porém, faltando pouco pro horário limite, a Natsuko aparece pra ele, falando pros dois se beijarem. E ela tá tipo suavona, tanto com a mensagem quanto com a ideia de beijar ele. Mas ele se recusa. Ela pergunta se ele já gosta de alguém e ele responde que sim, que tem uma garota que ele nunca vai conseguir esquecer. E percebendo a seriedade dele, ela se declara e rouba o beijo pra cumprir a ordem. Legal. A mina tava tão na fome pra beijar o malandro que ela escalou a porra da grade. O rei anuncia o cumprimento dessa ordem e em seguida lança mais um monte meio esquisitas pro pessoal da sala e uma geral, mandando ninguém dormir pesado nessa noite. O pessoal obviamente ignora e vai dormir, mas então começa a chegar mensagem atrás de mensagem avisando que essas pessoas vão morrer enforcadas. E não dá outra, um por um os nomeados são encontrados mortos. Aqui, uma vez que não dá mais pra fingir que é só um joguinho besta que tá rolando, o restante do pessoal decide se encontrar pra falar sobre. Quando Nobuaki chega, todo mundo pergunta pra ele o que tá rolando, já que ele demonstrou saber de algo. E é quando ele revela a todos que já participou do Jogo do Rei com a sua antiga classe, e que todos dela, exceto ele, morreram. Quando ele conta isso, uma amiga da Natsuko confronta ele, porque ele tinha insistido bastante em não beijar ela quando o pessoal não levou o jogo a sério, ou seja, ele ia só deixar a mina morrer junto dele por pura birra. E diante disso, todo mundo se irrita e começa
começa a achar que ele é quem tá por trás do jogo e a sentar um senhor cacete no moleque. Só que, do absoluto nada, um dos caras que estão batendo nele recebe um aviso de punição do rei e em seguida implode na frente de todo mundo. Obviamente todos ficam horrorizados e enfim calam a boca, ao que o Nobuaki diz que se eles quiserem sobreviver, eles vão ter que obedecer às ordens. E é a partir desse ponto em que a gente já tem uma base melhor do que tá rolando, a gente viu, e mais importante que isso, os personagens viram que o lance do jogo do rei é coisa séria, que o anime se desenvolve. E uma vez que, como a gente viu, o Nobuaki já participou do jogo antes e tem história pra contar, o Sama Game se desenrola em dois núcleos. O do presente, com essa classe que a gente já conheceu por cima aqui, e o do passado, com a classe anterior dele que foi com Deus. Então, pra gente poder continuar essa história, vamos conhecer um pouco melhor os personagens relevantes pra trama. No presente, nós temos o abençoado do Nobuaki, o cara mais cabaço da história. Nobuaki. Grande Nobuaki. Esse personagem já começou me irritando, porque tem uma mina mó gata dando em cima do bro e ele fica evitando a mina. É tipo... Vamos dar uns beijinhos atrás da escola, Nobu? Sai daqui, velho. Olha, eu não julgo, não é porque a mina é bonita que ele é obrigado. Não, tudo bem, mas o cara pode só falar tipo... Não quero não, tá ligado? Uma parada mais tranquila. Mas pra você que tá defendendo o Nobuaki nesse momento, saiba que ele depois disso tenta matar a mina de graça, sendo que ela só tratou ele bem até ali. Aí é esculacho mesmo. E depois, ao invés de mostrar alguma pesquisa ou registro da turma dele, que morreu inteira com exceção dele, obviamente, ele fica tentando convencer o pessoal que o SMS é assassino. Um exímio protagonista, como vocês viram. Fora ele, ao longo do anime, 3 outros personagens recebem bastante destaque. A Natsuko, que apesar de ser toda fofinha e boazinha no primeiro momento, não demora nem um pouco a revelar uma outra face bem da desgraçada, uma vez que ela demonstra que não pretende só sobreviver, mas que vai fazer também todo o possível para que os seus colegas sejam mortos pelo rei. Sim, peituda surtada. Gostaram? E também a dupla Kenta e Mizuki, que se junta ao Nobuaki bem no comecinho do anime. Isso acontece quando a Natsuko de repente acusa o Nobuaki de tentar ela, atraindo uma galera pra espancar o moleque. Enquanto isso, a Mizuki tinha recebido uma ordem do rei que dizia pra ela mandar uma mensagem pra 2 pessoas morrerem. E a Natsuko pede pra garota mandar pro Nobuaki. Só que no meio disso, o Kenta aparece, dá 0 fodas pro defunto implodido no chão, mas vê o protagonista surrado e resolve ajudar, tirando ele de lá, no que a Mizuki decide ir junto a deles, formando o nosso triozinho principal. No passado, de importante, a gente tem o Naoya e a Shiemi. São, respectivamente, o melhor amigo e a namorada do Nobuaki. Os 3 são bem próximos mesmo. Também tem a Ria, que é uma mina emo misteriosa que provavelmente escuta Avril Lavigne. Além de ser emo, o que é importante pra falar dessa guria é que ela age como se soubesse de alguma coisa sobre o jogo. Como se ela fosse o rei, ou alguém que sabe algo importante sobre ele. A trama do anime então se desenrola em cima desses personagens. No presente, nós acompanhamos o nosso trio tentando sobreviver, cumprindo com as exigências do rei, enquanto lida com algumas adversidades, 2 em específico. A primeira é que no meio de toda a treta com o restante da sala, o Nobuaki acaba deixando o celular dele pra trás, e quem toma posse dele é a Natsuko, que já tá com as ideias tortas dela. A Natsuko é uma personagem bem vilanesca do autor, ela tem um arquétipo meio duvidoso, que me deixaria meio em dúvida quanto à visão feminina desse cara, se as outras personagens não fossem mais... eu ia dizer decentes, mas nada nesse anime é muito decente, elas não fossem menos piores. E a outra adversidade é que antes de seguir junta dos 2 amigos, a Mizuki, super nervosa com a ordem de mandar 2 colegas se matarem, atira o próprio celular no chão e ele quebra. Dessa forma, tanto ela quanto o Nobuaki estão numa situação bem perigosa, uma vez que desobedecer o rei leva à morte, o que coloca eles na missão de trocar o celular da garota e recuperar o dele. Que eu ia tacar meu celular no chão, viado. Pô, o bagulho é mó caro. Mano, esses caras devem estar ricos, não é possível, mano. Tá plantando ali na porra do chão e tá crescendo dinheiro. Mas é claro que o anime inteiro não vai se resumir só à sobrevivência. Dessa forma, a outra missão que o nosso trio assume é a de buscar uma forma de dar fim ao jogo. E eles fazem isso se apoiando a pistas deixadas pelo próprio jogo e também as frequentes lembranças do Nobuaki dos acontecimentos do seu passado. Através de vários flashbacks, a gente descobre o que rolou no jogo que o Nobuaki participou, além de algumas informações importantes sobre o que é o Jogo do Rei. Nos é mostrado que todos da sala do Nobu Meme receberam uma mensagem do Jogo do Rei. A primeira mensagem é uma ordem que diz pra um randola poupar uma mina lá. Só que, obviamente, o pessoal acha que é alguma trollagem de alguém. Só que, como os 2 não cumprem a ordem, os 2 vão de vala. Como
Como esses dois são completamente irrelevantes pra trama, eu vou considerar o desafio seguinte como o primeiro desafio oficial. O primeiro desafio é o Daisuke dormir com a namorada do Shouta, um brother lá com cabelo horrível. Mas isso é loucura, né? É claro que ele não vai, ele dorme com ela e foda-se. É foda, pai. Quando o Nobuaki chega no dia seguinte, o Shouta tá amassando o Daisuke na porrada, porque, obviamente, o bro tá puto. E pro azar do Daisuke, o Chitãozinho Chororó aí tá com o poder de dar uma ordem naquele dia. Então ele encarna um usuário de Twitter e manda o cara se matar, o que acaba acontecendo. Aí, assim como no presente, o pessoal começa a levar a parada a sério, fazendo todo o possível pra sobreviver e descobrir mais sobre o jogo. E toda essa trama pode parecer até bem interessante, dependendo do ponto de vista, mas é aí que entram os problemas e absurdos de Osama Game. E não são poucos não. A real é que Osama Game já é um show de incongruência, estupidez e meteção de louco desde o primeiro episódio, e isso só piora no decorrer do anime. O Nobuaki tentando convencer o pessoal de que o jogo é real na base do acreditem em mim, por favor. A troca de reação deles de tipo, haha, para de brincar, pô, pra literalmente ficar puto com ele quando ele insiste mais um pouco. Os personagens completamente vazios, como se o autor não tivesse nenhum carinho por eles. A personagem da Natsuko é tão idiota, o lance dela pagar de amiguinha pra depois revelar que é uma mina manipuladora é tão barato, parece a Kushida do Classroom of Elite. Eu devo confessar que isso e o traço meio genérico do anime são algumas das coisas que mais me divertem. Além de que professor que é bom, um policial não tem nesse bagulho. Um maluco morrendo atrás do outro e não aparece um responsável ou uma autoridade pra sequer questionar o que tá rolando. Os únicos dois momentos que eu lembro de aparecer alguém é quando o professor conta que alguns alunos morreram e quando o Nobuaki chega na casa de um dos caras que ignorou a ordem de dormir. Mas, voltando ao passado, o terceiro desafio é uma votação entre uma mina muito gata e o Naoya. Quem perder vai de arrasta pra cima. O Nobuaki começa a implorar para um pessoal pra votarem no Naoya. Só que a Kana tem um poder muito forte, que é o fato de ser muito gostosa. E ela usa isso pra convencer a rapaziada a votar nela. Mesmo que ela tenha que travar com cada um o mesmo combate que o Daisuke travou. Só que aí na hora da votação, de alguma forma dá ruim pra peituda e o Naoya ganha. Ela surta e se joga pela janela, indo direto pro mesmo lugar que o Pinóquio 3000. O inferno! É revelado que o Nobuaki enganou o pessoal pra votar no Naoya. De um jeito bem inteligente, por sinal. Melhor momento dele no anime. O autor gastou tudo o que ele tinha de capacidade pra bolar essa. O Naoya fica safe por enquanto e ele, o Nobuaki e a TM passam um tempo juntos. Só que vocês lembram que o rei mataria quem perdesse a votação, né? Então, às 11h50, esse jogo do demônio fala que o Naoya tem que enfiar o Roberto dele em alguém. Alguém, né? Ou seja, atos libidinosos. Só que tem um porém. O Bushei vai ter que fazer isso em 10 minutos. Ou seja, ele vai ter que achar alguém pra fazer isso nesse tempo ridículo. Ué, mas ele não ganhou a votação? Sim! Ué, mas o jogo não tem que dar 24 horas pra pessoa cumprir uma ordem? Sim, também! Mas então por que isso tá rolando? Porque as regras desse jogo aparentemente só se aplicam a quem tá jogando ele. O jogo quer mais é que se foda. Aí fodeu, né? Já era pro Naoya. Ou será que... Nobuaki! どこ行くんだよ直哉早く命令を実行するんだ Eita porra! Se eu ganhasse uma moeda pra toda vez que alguém talaricasse um cara de cabelo castanho pegando a namorada dele por conta de desafio do jogo do rei, eu teria 2 moedas. O que não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. Não, e papo reto, eu queria só dizer que o Nobuaki é um maldito, tá bom? Porra, tá a minha mina, meu melhor amigo e eu no lugar, e vê uma ordem do além dizendo que se o cara não transar em 10 minutos ele vai morrer. Vou obrigar minha namorada a passar por isso. Que nada, viado, dava pra ele na hora, foda-se, a regra tá clara, tem que transar, não tá falando que tem que ser com uma mina. Nobuaki, filho da puta, submeteu a namorada a um bagulho maldito porque não teve coragem de dar o cozinho. Cringe. E ela ainda desmaia o cara e faz contra a vontade dele, muito foda. Fora que nem é especificada a forma de sexo, talvez uma descabelada no Roberto já resolvesse. Todavia, a TM acaba conhecendo o Robertão e o Naoya salva novamente. Depois a Nami, uma amiga do Nobuaki que é secretamente apaixonada por ele, ganha o poder de definir uma ordem. E aí a Anta coloca a ordem nela mesma pra tocar o rei. Só que dá ruim, né? Ela toca em todo mundo da sala, mas a ordem não é confirmada. A punição que ela leva é ficar cega, o que seria uma bênção se ela tivesse assistindo esse anime. Mas enfim, depois disso, o Nobuaki recebe uma ordem de perder algo importante. A Nami descobre isso e decide se sacrificar para que ele possa cumprir a ordem. O Nobuaki surta e quebra tudo que tem em casa, mas não funciona até ele quebrar a pulseira que o Daisuke deu pra ele. A Nami liga pra ele e ele conta que conseguiu cumprir a ordem. Aí ele corre desesperado pra procurar ela. Mas quando ele encontra o celular dela, a mina já foi pra terra do pé junto. Aí um bro chamado Yusuke, não esse, começa a pesquisar sobre o jogo do rei e liga pro Nobuaki. Ele conta que descobriu uma pista.
cada uma das vítimas recebeu uma mensagem com um caractere japonês após morrer, como se fosse um bug do jogo. Ele fala que vai continuar pesquisando e faz o Nobuaki prometer que se algo acontecer com ele, ele cuidará da Kaori, uma menina que ele gosta. E aí tem uma das ordens mais escrotas desse jogo, se não for a mais. O jogo fala pra não fazer nada que seja desnecessário pro jogo. O pessoal vai de vala e o Nobuaki descobre que quem chora é punido. Tipo, que porra é essa, viado? Que ordem mais filha da puta? É muito ambíguo essa merda. Beber água é necessário pro jogo? E dormir? É só a desculpa do jogo pra matar uma galera de graça. E isso é algo recorrente no anime, inclusive. O jogo do rei tá sempre inventando uma desculpa, metendo um louco e arrumando motivo pra ferrar com o pessoal. É ordem de transar em 10 minutos, sendo que em teoria eles deveriam ter 24 horas pra executar as ordens. É esse não fazer nada desnecessário, que é completamente relativo, e continua assim até o final, essa porra. Quando o jogo quer, ele é bem específico. Mas quando não quer, pau no seu cu. Enfim... O Yusuke descobre que o jogo já aconteceu antes em uma pequena vila e envia as informações pro Nobuaki por e-mail. Só que ele chora e acaba sendo punido. A Kaori liga pro Nobuaki pra perguntar do Yusuke e ele mente dizendo que o Yusuke está bem. Ele se prepara pra ir pra vila, mas é nocauteado. A Kaori o sequestra por descobrir sua mentira, achando que ele é o rei. O Nobuaki se explica pra ela e conta que o Yusuke a amava, o que faz a mina chorar e morrer. O cara não teve a capacidade de cumprir a promessa dele por um único episódio. A próxima ordem é dada. Alguém da turma precisa jogar um dado e escolher quem morrerá, de acordo com o número que sair. Ou seja, se sair 2 no dado, a pessoa escolhe 2. É importante dizer que quem jogar o dado também morre, independente do número. O pessoal se reúne e um cara que é mais feio que um tucano sem bico acaba surtando e pega a TM de refém. O Naoya decide jogar o dado e o filho da puta consegue tirar um 6. O filhote de Cruz Credo obriga o Naoya a escolher outras pessoas, até que o moleque dá um socão no demônio e pede pro Naoya escolher eles dois. O jogo acaba e o Naoya vai de Concorde. Aí a Ria tira um notebook de um lugar que seria praticamente impossível ele ficar sem cair e diz saber uma forma de acabar com o jogo. Ela tenta fazer isso, mas dá errado e ela acaba sendo punida. E aí, eu peço que vocês se preparem, porque essa cena é uma das melhores do anime. Ela começa a pegar fogo. Mas não só ela continua digitando, como ela continua falando completamente plena. Cara, essa cena é inconcebível pra mim. Ela é tão absurda, mas tão absurda que eu não consegui dar risada. A mina simplesmente não reage. Ela tá pegando fogo, falando, digitando, como se não tivesse acontecendo nada fora do normal. E o anime ainda representa isso de uma forma absurda. A pele dela não queima direito, a roupa dela queima de forma seletiva, o cabelo dela fica intacto, a voz sai normal, a mina não tá queimando. Mano, bicho, o fogo tá de enfeite, ela é o tocha humana. Eu tenho pena de você, Submundo, porque eu consigo. E muito. Moleque, a porra da mina tem menos reação que a Bela do Crepúsculo. A mina tá digitando no PC com mais calma do que eu digitando essa porra desse roteiro agora. Fora ela tira a roupa só porque sim. Que lógico que tirar a roupa vai ajudar se você virou a porra de uma fogueira. Aí a mina pula da represa e foda-se. Mas bom, saindo desse hospício, no presente então a gente acompanha por um bom pedaço do anime o Nobuaki contando desses acontecimentos do passado pro Kenta e pra Mizuki, enquanto eles buscam um meio de dar fim ao jogo com base nas informações que o moleque já tinha. Eles trocam o celular quebrado da mina, chegam no vilarejo, coletam umas informações, enquanto isso o jogo tá matando gente a rodo, mas acabam se separando. No que a Mizuki e o Kenta, que no decorrer do anime acabaram se aproximando de um jeito mais romântico, se encontram. Só que agora que o jogo matou metade da sala, ela não sabe pra quem enviar aquelas mensagens de SMT. Então ela decide mandar uma pra Natsuko e outra pra si mesma. O Kenta tenta confortar a garota no momento até que fofinho, mas que depois fica meio creepy, mas no final não adianta. A mina morre e ele também, porque antes disso o jogo ordenou que ele desse uma ordem pra alguém. E ele se ordenou a proteger ela, daí como ela morreu, levou ele de tabela. E o Nobuaki fica sozinho até que uma nova personagem é colocada em cena, essa mina chamada Ariona. E aqui eu vou ter que ser contraintuitivo a minha postura ao longo do vídeo inteiro e elogiar esse anime, porque eu simplesmente amei essa personagem. A Ariona é uma mina metida, narizinho empinado com um jeitinho de princesa, ou seja, meu sonho. Nosso sonho. E ela do nada liga pro Nobuaki, manda ele ir até ela
ela dá ordem pro cara, ou seja, meu sonho. Nossa! Parou, porra. E ela revela que também tá investigando o jogo. Ela também percebeu o lance dos caracteres japoneses e compartilha suas descobertas com o garoto. E é bem legalzinha essa parte deles tentando entender e encontrar uma solução e da interação dos dois e ela começando a gostar dele. Algo que é bem manjado, mas eu achei até que convincente aqui, já que o anime felizmente tirou de cena o lado mais patético dele pra fazer isso acontecer. Enfim, eles se juntam, daí tem uma nova ordem do rei que obriga geral a se reunir. Tem um jogo com a sala toda que é bem legal até, esse pedaço do anime foi o que eu mais gostei na verdade. O Nobuaki consegue pegar o celular de volta com a Natsuko, ninguém morre, mas daí tem um novo jogo em que o rei manda todo mundo correr até um lugar que é pique em outro estado e vai matando a cada 8 horas quem tá mais pra trás. O que me deixa meio na dúvida sobre o que aconteceria se todos ficassem um do lado do outro, mas provavelmente esse jogo de merda só ia matar todo mundo. Ao fim de tudo, sobra a dupla, a Natsuko e mais um amigo do Nobuaki, mas daí o jogo inventa uma nova ordem completamente absurda e esse último se mata pra tentar cumprir. Ele falha, a Natsuko tenta executar a ordem na Ariona, mas o Nobu fala: ô, calma aí, pô, na moral, não tem condição, bicho, a gente tem que dar um jeito de dar um fim nesse jogo, ninguém vai sobreviver a essa ordem não. A doida se acalma e eles enfim conversam sobre. E vamos lá, a essa altura você já deve estar impaciente pra saber qual que é a real sobre o jogo do rei. Bom, durante um pedaço considerável do anime, a verdade por trás do jogo é uma incógnita. Quem que é esse tal de rei, como que ele surgiu, como ele consegue executar as pessoas que prende no jogo das formas como faz, tudo é um grande mistério. E claro, como é normal nesse tipo de situação, especulações começam a surgir sobre o que é esse rei. Seria uma entidade cósmica? Algo sobrenatural? Seu pai de calcinha? Um funcionário da TIM com poderes mágicos? Mas a verdade por trás de tudo isso é bem mais peculiar. Então, vamos voltar pra cena em que a Ria tenta encerrar o jogo. Pois é nela que é revelado o que é o jogo. A Ria conta pra eles que o jogo começou há mais de 30 anos, na Vila Yonaki, onde os habitantes recebiam as ordens por papel. Eles morreram aos montes sem saber o motivo e a polícia não conseguiu fazer nada pra impedir. Então, um tempo depois, alguns cientistas criaram a teoria que poderia ser um vírus que utilizava de sugestões fortes. Ou seja, hipnose. Ah, mano, tentaram meter um Higurashi do nada, viado. Mas calma que piora. O vírus da vila nunca foi erradicado. Então, com o surgimento dos computadores, o vírus entrou nas redes e continuou se espalhando por mensagens de texto. Não pode ser. Lógico que não, viado. Olha a merda que eu tô falando. Eu acabei de falar aqui um vírus de doença. Simplesmente entrou na internet. O que foi? Você não esperava por essa? Ninguém esperava, irmão. O autor é maluco. Cara, eu fico me perguntando se esse maluco é casado, porque papo reto, se eu fosse o autor dessa merda, eu não ia ter coragem de olhar na cara da minha esposa sabendo que eu criei uma porra dessas. Esse autor devia ser preso. Mano, isso é a mesma coisa que, sei lá, a porra da dengue entrar no Twitter. Ou se tipo a Covid começasse a aterrorizar as pessoas pelo Instagram. É por isso que a Ria tava mexendo no PC. Ela tava tentando se aproveitar de um bug pra desinstalar o jogo do rei. Cara, o que eu tô lendo, mano? Porra. Caralho, não, calma aí, gente. Porra, na moral, mano. A mina vai desinstalar o bagulho na Play Store, velho. Ok, deixa eu voltar pro roteiro aqui, que, pô, precisei, velho. Precisei, não me aguentei, velho. Me desculpa. O que só torna a cena dela pegando fogo mais engraçada. A porra da mina tava instalando, sei lá, o Mac Café, o Baidu e a Avast no PC pra acabar com a porra do jogo do rei. E detalhe, o jogo amaldiçoa todo mundo, inventa regra, mata a pessoa, mas não corta o Wi-Fi da mina na hora do hack. Não derruba o 4G, não manda um trava-zap. Nessas horas o rei vira plebeu. Mas, sei lá, às vezes acabou os dados móveis. Só que tem mais, meu parceiro, não acaba aí não. Vocês lembram que no presente o Nobuaki chega na tal vila em que tudo começou? Então, ele entra numa casa que tinha um sobrenome familiar, e enquanto os outros dois se perdem e tem a cena fofinha barra esquisita deles, ele acaba descobrindo algo. Que a Shiemi, a namorada morta dele, é irmã da Natsuko, a louca pirada. E ele descobre isso porque o pai das duas vivia naquele lugar na época em que elas eram crianças. Foi culpa dele que as minas foram contaminadas com o vírus e se tornaram vítimas do rei. E bom, o garoto descobre, tem toda a trajetória dele se aproximando da Ariona e durante a corrida insana até a PQP ele decide contar pra garota qual fim que teve o último jogo em que ele participou. No passado, rola o último desafio do jogo, onde a Chiemi ou o Nobuaki precisam matar a pessoa que mais ama. A Chiemi na hora fala pra ele matar ela, mas quando ele se nega, ela enfia a faca no meio do peito e a ordem é concluída. Pelo visto, a autoestima da mina tava em dia.
Aí o Nobuaki recebe uma escolha de continuar o jogo ou ser punido. E é bem óbvio o que ele escolhe. Acho que a maioria escolheria isso. Mas uma peça ainda fica faltando, que é o significado por trás do bug dos caracteres japoneses lá, que o jogo deixa sempre que alguém morre. E, pois bem, de volta naquele momento em que quase todo mundo já morreu e sobrou só o casal 10 e a Natsuko, eles dão uma trégua, juntam todos os caracteres e descobrem que a mensagem que esse bug deixa é o segredo pra dar fim ao jogo. Catapimbas, mas que conveniente, não acham? Só que é aí que vem o baque, porque uma vez que o negócio é um vírus e todos estão contaminados com ele, o único jeito de acabar com o jogo é todos morrerem. Nisso é claro que a Natsuko surta completamente, falando que pau no cu da humanidade, não vou morrer pra dar fim nessa porra não quero saber, e parte pra cima do Nobuaki, mas quando ele tá quase indo de base... A doida varrida morre e restam apenas os dois. Diante do Nobu então, Ariona diz que só tá viva até agora graças a ele. Ela vai se declarar pro moleque, mas a outra levanta do chão, eu não sei como, a filha da puta foi empalada por uma serra elétrica e passa a serra no pescoço do moleque enquanto bosteja bastante e os dois morrem. É sério, dessa vez é sério. O moleque morre e a Best Girl é a Final Girl, olha só que orgulho. O anime então corta e nos mostra um pós-vida. O Nobuaki acorda, reencontra os seus amigos queridos no que parece ser a passagem pro paraíso. E tem essa porra aqui junto, no caminho pro paraíso, depois de todo o histórico homicida. Olha a cara dessa desgraçada, moleque. A cara mais lavada do mundo. É tão bandida quanto o autor dessa bosta. Voltando à realidade, Ariona arrasta o corpo do seu amado pra praia, deita ao lado dele, beija o defunto, ok? E chora gritando pra ele acordar. Ela leva o Nobuaki até o mar e afunda junto a dele, dando fim ao vírus do rei. Mentira! No pós-crédito a gente vê que o vírus ainda existe e tá contaminando outras pessoas. Morreu pra nada! Cara, esse autor é o cara mais sujo que eu já vi, velho. Vai se fuder. O anime acaba, mas o meu ódio profundo por ele não. O Sama Game pra mim é tipo quando você é criança e o seu pai fala que vai te levar no parquinho pra no fim te levar no dentista. É tipo escorregar do topo de uma escadaria e rolar por todos os degraus pra no fim cair de boca no chão. É tipo colocar a mão na frente da roda de um carro que tá acelerando. E eu gosto de trash, cara, eu juro, mas isso aqui fez eu querer me matar. Consecutivas vezes. Tudo aqui é péssimo, os personagens são rasos, pobres, menos essa. Eu amo essa personagem e lamento muito ela tá nesse anime. A execução é terrível, é uma cena ridícula atrás da outra, seja por direção, por interpretação ou por roteiro mesmo. As mortes são estúpidas e o jogo inteiro é uma sequência de meteção de louco atrás de meteção de louco. As regras não funcionam direito, elas mudam, reinventam o que quiser na hora e tem as capacidades e limitações que melhor atenderem a cena que tiver rolando. E a revelação... ai, puta merda, não tem como. Os caras primeiro metem um Higurashi, tipo, ok, suave, o pessoal ser infectado por um vírus que hipnotiza eles. Mas o que explica as cartas? E daí depois o vírus vira um vírus de computador. Ele entra na internet, tipo o Timmy Turner entrando na televisão. É Padrinhos Mágicos essa porra. E o final é tão idiota. Tipo, tá, no fim dá pra deduzir que o bug era um caô do jogo pra fazer o pessoal se matar achando que ia resolver. Mas o jogo não ia ganhar nada com isso, então eu acho que nem é. E é tão barata a forma como acontece tudo, cara. Nossa, que bobagem gigantesca que é esse anime. Eu discordo. Quer dizer, o anime é um lixo mesmo, uma bosta horrível, tenebrosa. Mas assim, eu meio que o amo? Sim, talvez eu seja louco, mas eu amo esse anime exatamente por ele ser uma tremenda porcaria. Eu não consigo mensurar o quanto que eu ri reassistindo essa bosta. Tem uns momentos que o anime é absurdamente dramático, com o pessoal gritando. Ah, Naoya! Você tem que fazer isso, senão você vai morrer! Tem uns que é comédia pura, como na hora que o Nobuaki pergunta pra um bro se ele vai votar no Naoya. Só que o voto do cara já foi comprado com a rebolada lenta da cana. Aí fica tipo, mano, tu vai votar no Naoya, né? Vou sim, é claro. Posso confiar então? Lógico, mano. Não é meu fechamento, pode confiar. E tem a outra que rola no jogo do dado, que eu não sei nem o que comentar sobre. Eu posso dizer com segurança que essa foi uma das cenas mais engraçadas e escrotas que eu já vi. E isso é perfeito.
Enfim, entendo qualquer pessoa não gostar, mas apesar de todos os milhares de defeitos, eu amo esse anime, pois ele me diverte muito. Pra concluir, eu só queria dizer que além da canalice do jogo continuar, o anime termina com uma cena pós-créditos, dando a entender que vai ter uma segunda temporada. Não é possível! Mas então é isso, esse foi o vídeo, eu queria agradecer ao meu mano Pinguim por ter aceitado participar, foi bem divertido falar dessa bomba, ainda mais tendo o parecer de alguém que, diferente de mim, conseguiu se divertir assistindo, e é nóis. Fico muito feliz por isso. Também me diverti muito. É uma honra imensa pra mim participar desse canal que eu gosto tanto. Obrigado por assistirem e lembrando, se quiserem ver a gente falando mal de Tokyo Revengers, dá uma passada lá no canal. Tchau! Mas e você, o que você achou do anime, do vídeo? Você já conhecia essa aberração chamada Osama Game ou já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considera se tornar membro pra me dar uma dica com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior os desbravadores do submundo, que são Arthur Rodrigues, Necroneco, Kaomito 10, Dominique Brito, Laricinha e Maria Dioneia, e um especial aos senhores do submundo, que são Matheus Nicolas, Thaís Portofraga, Artemis Diana, Crio e Arthur Rocha. Obrigado pela força. Minhas redes sociais estão na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando